Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Faça o que eu quero, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Faça o que eu quero, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir em Jeremias capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: circuncindai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. A circuncisão ela foi um sinal estabelecido entre Deus e Abraão, e este sinal ele serviria para toda a geração de Abraão, para todos os descendentes,
E esse sinal implicava, portanto, que aqueles que tivessem tal sinal era marca de que era povo de Deus, de que pertencia ao povo de Deus. Então a circuncisão era uma pequena cirurgia que era feita, que se tirava então o prepúcio do pênis da criança, e isso acontecia ao 8º dia. Então o menino judeu já crescia com essa marca, né? Era retirado o prepúcio, que era considerado, digamos assim, a parte impura, inclusive a parte que poderia contrair doenças, mas que também serviria como um sinal. Ou seja, o judeu que tinha essa marca em si, ele se orgulhava de poder pertencer a Deus. E isso, quando chega o Novo Testamento, é até levantado o questionamento entre a igreja que está se formando ali no livro de Atos, se os novos cristãos, aqueles que estavam se convertendo dentro de um contexto ainda de judaísmo, se eles deveriam também ter a circuncisão. Então Atos capítulo 15 vai mostrar toda a assembleia, o debate em torno disso, e a conclusão é que se chega que o cristianismo, os cristãos, não deveria ter essa marca em si, porque quando Jesus morre e ressuscita, ele retira de nós toda a obrigação de cerimoniais, de cerimônias de purificação. A purificação estaria, portanto, no coração e não mais numa marca externa no corpo da pessoa. Contudo, o profeta Jeremias já começa a questionar, ainda no Antigo Testamento, sobre o real significado da circuncisão, sobre o sentido do que era a circuncisão. Porque o judeu circuncidado, ele se vangloriava, ele se sentia privilegiado, porque ele tinha essa marca em seu corpo. E aí alguém poderia chegar para ele e dizer, prove que você é de Deus. E ele dizia, eu provo, eu sou circuncidado. Então ele tinha essa marca em si. E aí veio o profeta Jeremias para mostrar que havia um entendimento errado sobre a circuncisão. Porque a verdadeira circuncisão era aquela que purificava o coração e não uma marca no corpo. Não tem a ver com algo estético, algo no corpo, mas com aquilo que a pessoa tem no seu coração. Então, Jeremias estava dizendo que os judeus deveriam circuncidar, tirar o prepúcio do coração e não apenas do corpo, ou não apenas de algo estético. Tanto que Estevão, o diácono Estevão, em Atos capítulo 7, ele vai acusar os judeus e vai dizer que eles eram incircuncisos de coração. Eles não haviam tirado a sujeira do coração. E ele vai pagar um preço caro por isso, dentre outras coisas que ele vai dizer. Isso também vai levá-lo à morte por apedrejamento. De certa forma, é fácil tirar algo impuro do corpo. A pessoa vai lá e tira uma roupa, por exemplo, a forma de falar, alguns trejeitos, algumas coisas que são consideradas impuras e pronto, tudo parece que fica bem. Mas Deus sempre olhou não para a estética, mas para o coração. Deus sempre olha dentro e não fora. Qualquer olhar humano, ele pode ser um olhar equivocado sobre alguém. Alguém pode simplesmente enganar outra pessoa com o seu jeitão de ser. Mas Deus jamais terá um olhar equivocado sobre nós. Deus jamais será enganado por nenhum de nós, porque Deus olha o coração. Nós podemos facilmente ser enganados, mas Deus não é enganado por ninguém. Deus sempre vai olhar no coração. Antes de olhar para o externo, Deus olha para o interno. Então, a verdadeira circuncisão é a circuncisão que está dentro e não fora. O verdadeiro cristão, ele começa dentro a sua transformação e não fora. Daí nós vamos ter aqueles casos daquelas pessoas que têm algumas práticas errôneas, mas ela justifica que o coração dela é para Deus. Ela faz alguma coisa errada, uma prática qualquer, mas ela diz, Deus é quem sabe, Deus é quem conhece o meu coração. Então, quando olhamos para uma pessoa e olhamos para alguns comportamentos dessa pessoa, estamos a falar daquilo que podemos enxergar. Eu enxergo o externo. Então, se uma pessoa se comporta mal, ela pode querer dizer que Deus é quem sabe do coração, e de fato Deus é quem sabe do coração. E essa pessoa parece trazer uma dissociação entre aquilo que está dentro no coração e as práticas externas. É como se fossem duas coisas diferentes, que não andassem juntas, estão dissociadas. Então, é como se a pessoa tivesse uma vida errada, mas no coração ela ama Deus. E como é que funciona isso?
Se dentro de si ela ama Deus, mas as suas práticas externas dizem o contrário. No interior, ela serve e ama Deus, mas no exterior, as suas obras dizem o contrário. Isso não faz sentido, porque a pessoa que ama a Cristo em seu interior, as suas obras externas testemunham sobre isso, testemunham sobre aquilo que já está dentro da pessoa. Tanto que o profeta Jeremias, ele fala sobre circuncidar o coração. E ele diz que deve circuncidar o coração antes que a ira de Deus viesse sobre eles, viesse sobre aquelas pessoas, por causa das malícias das obras. Perceba que a sujeira do coração, num dado momento, ela vai ser externalizada. Há uma malícia no coração, diz o profeta Jeremias. Tudo aquilo que está dentro de mim será externalizado em obras. E essas obras, elas podem ser obras boas, obras que glorifiquem a Deus, ou obras maliciosas. Aquilo que está dentro de mim será revelado de um jeito ou de outro, para o bem ou para o mal, para adorar a Deus ou para entristecer o nome de Cristo, para desonrar a Deus. E Jeremias, ele é claro nesse texto, ele é direto nesse texto. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que não tem vida de oração, é uma pessoa que não tem vida de estudo da palavra, se você não tem comunhão com seus irmãos em Cristo Jesus, se você não se submete às autoridades constituídas por Deus na sua vida, se você é uma pessoa que não é atuante no reino de Deus, seja de forma financeira ou seja de forma nos seus dons, nos seus talentos, no seu serviço cristão, o que Jeremias está dizendo é que tudo isso já está dentro de você, está dentro de mim. Aquilo que eu externalizo já está dentro de mim. Então esse papo de que Deus é quem sabe o que tem no meu coração não cola nas Escrituras Sagradas. Apesar que Deus é quem sabe o que existe dentro de nós. Mas as obras que eu realizo, elas testificam aquilo que tem dentro de mim. E se as obras que eu realizo não tem a ver com o reino, implica dizer que aquilo que está dentro de mim também não tem a ver com o reino. Se as obras externas não condizem com o que está escrito na palavra de Deus, existe um problema interno dentro de mim ou dentro de você. E tal problema interno influencia o nosso comportamento externo. A terceira parte do versículo diz que para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague. Existem dois tipos de castigo. Existe um castigo que ele é para correção. E existe um castigo que é para punição. O castigo que é para correção tem também punição, mas tal punição, ela visa a correção da pessoa para recuperação, para transformação, para retorno aos caminhos de Deus. Mas existe um castigo que é apenas para punição. Esse tipo de castigo, ele não tem por finalidade a correção, porque a pessoa não tem mais como se corrigir. Então ela vai receber um castigo que vai puni-la sem a intenção de trazê-la mais à correção. É como uma pessoa que cometeu um crime horrendo, e aí o crime é tão horrendo que não existe penalidade capaz de aplacar aquele crime. Então aplica-se uma pena de morte, elimina esta pessoa, porque não há nada nesta terra mais que a corrija. Acontece esse tipo de coisa. E Deus está dizendo que tem um castigo aqui nesse verso, na qual ninguém pode apagar. Esse fogo que há de arder consumindo e castigando, ninguém poderá apagar. Vai chegar um momento que o castigo de Deus, ele vai cair sobre os incircuncisos, sobre aqueles que não têm o seu coração circuncidado diante de Deus. E esse fogo ninguém pode apagar. Isso é no mínimo horrendo, porque é um juízo que não vai passar. Imagine o pai que castiga o filho, e ele diz ali
uma semana de castigo. E é difícil para o filho, mas ele sabe que vai passar. Imagine alguém ser castigado e não ser mais colocado um prazo para o fim do castigo. Não tem fim. É para sempre o castigo. Não vai passar. É o que o profeta está dizendo. Então Deus está falando que este fogo ninguém poderá apagar. E daí chegamos a nós. E a pergunta é: o seu coração é incircunciso? Como está o seu coração diante de Deus? Você escuta mensagens e mais mensagens e mesmo assim não muda nada dentro de você? E mesmo assim você continua praticando certas coisas que não glorificam a Deus? Nesse período de pandemia, como é que está a sua relação com Deus? Você tem se relacionado com Deus? Você tem buscado Deus em oração? Você tem buscado Deus através do estudo da palavra? Você tem relação com os irmãos em Cristo? Mesmo distanciados por causa do isolamento, você continua se relacionando com as pessoas da sua comunidade? Apesar do templo estar fechado, você entende que você faz parte de uma igreja? E como parte dessa igreja, como é que você está atuando nela? Mesmo que o templo esteja fechado, que não possamos nos reunir lá, como você atua com esta comunidade? Esse texto de Jeremias, ele é um alerta para todos nós. A mensagem de Jeremias é uma mensagem de grande alerta, mas ao mesmo tempo é uma mensagem de misericórdia. Porque Deus está dizendo que ainda é tempo de circuncidar o coração. O juízo na qual fala desse texto, que fala de um fogo que ninguém vai apagar, ele só vai cair sobre aqueles que ignorarem esta mensagem e mantiverem os seus corações incircuncisos diante de Deus. Então, como está o seu coração diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? A palavra de Deus, através do profeta Jeremias, traz um duro juízo. Mas esse duro juízo não precisa cair sobre você, nem sobre mim. Basta apenas olharmos para aquilo que a palavra de Deus está dizendo e olharmos para os nossos corações, se são corações incircuncisos, corações que não se rendem, que escuta pregação após pregação, que às vezes olha para a palavra, mas não muda, continua com suas práticas externas que não glorificam a Deus. Isso não precisa acontecer conosco. E acredite, aquilo que você faz de obra, se não condiz com a palavra, não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. É porque o seu coração não está rendido a Cristo. Então, circuncidai-vos o vosso coração. Tire o prepúcio do seu coração. Purifique a sua vida diante de Deus. Se achegue a Ele. E dessa forma, o juízo que está aqui no texto, que diz que ninguém apagará, não vai cair sobre a sua vida. A mensagem de Cristo nesta noite, neste momento, que você está aí ouvindo, é uma mensagem de misericórdia. Se agarre a isso e mude sua vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.